Isso é pra você. Eu peguei num quintal perto de casa. Tá roubando minhas flores, fila da... E aí pessoal, estou aqui hoje trazendo para vocês o versus vencedor da enquete, a do Bagman contra o Monstro de Biscoito. E eu sei que esse versus demorou, mas é que eu tinha ficado um pouco doente e não consegui gravar áudio. Mas agora eu estou bem e estou trazendo o versus aqui. E hoje também é um dia bem especial, que é o dia do meu aniversário. Finalmente cheguei aos 18 anos. Agora sem mais ter o que dizer, vamos pro versus. Não se sabe ao certo sobre quem ele é, mas acredita-se que ele possa ter nascido com algum tipo de deformidade em seu rosto que o fez ser abandonado pela sua família. E 30 anos depois ele se tornaria uma lenda urbana na qual, se você pronunciar o nome dele 3 vezes, ele vai aparecer e vai te matar da pior forma possível. Em força ele consegue empurrar e mandar pessoas para longe com golpes casuais, cortou o cano de várias armas e a mão de um dos atiradores com um golpe de faca, arremessou um homem fazendo ele ficar preso em um balde de lixo, atravessou o peito de um gangster usando a lâmina do seu cajado, bloqueou um chute de um homem e o arremessou a uma grande distância, cortou e atravessou várias pessoas usando as suas facas, decapitou um homem usando um colar, cravou um machado no peito de um garoto para depois erguê-lo e golpeá-lo contra o chão, cortou o braço de um homem e deixou seu facão cravado nas costelas dele, consegue atravessar pessoas usando suas mãos, atravessou a cabeça de uma mulher usando um bambu para depois quebrar o seu pescoço com um único movimento, partiu 2 homens no meio com um chute, destroçou um crânio e a parte de cima de um balde usando uma marreta, atravessou 2 homens usando uma barra de ferro, esmagou um crânio com as mãos, atravessou a cabeça de um homem usando um braço, destroçou um taco de madeira usando 2 machados e os cravou no torso de um homem, consegue arrancar braços e pernas facilmente, cortou um homem no meio de forma diagonal, atravessou um crânio usando um revólver, esmagou a cabeça de um homem com um pé, fez um gangster sangrar com um soco, consegue cortar crânios no meio em diferentes ângulos, arrancou o queixo de um homem e destroçou a metade do corpo de um gangster usando um guarda-chuva. Em velocidade ele conseguiu lutar contra vários inimigos que o atacavam por todos os lados. Se esquivou de um ataque ao mesmo tempo que atingia o seu inimigo com outro golpe sem que ele reagisse. Se esquivou e bloqueou um golpe usando seus 2 machados. Atingiu 2 homens com um golpe de faca sem que eles reagissem. Arremessou uma perna contra um homem antes que ele pudesse atacá-lo. Se cobriu com um guarda-chuva antes de ser atingido por um jato de sangue. Agarrou uma barra de ferro e a usou contra um homem. Empurrou um bambu na boca de uma mulher antes que ela pudesse disparar. E reagiu aos disparos de um homem, fazendo ele acertar os seus companheiros, mas o seu maior feito foi ter conseguido cortar o cano de várias pistolas e a mão de um dos atiradores sem que nenhum deles percebesse. Em resistência, ele resistiu a ser fortemente fuzilado por várias armas de fogo, e resistiu a ser atingido por vários dardos venenosos que o derrubaram no chão, resistiu a levar vários golpes de gangsters que tinham força sobre-humana, e resistiu que o líder deles o golpeasse no rosto usando um cajado para depois ser empalado e cortado por uma lâmina, sendo que esse gangster rivalizava com ele em força. Em inteligência, ele demonstra ter um grande conhecimento em artes marciais e luta corporal, e ele também sabe usar qualquer tipo de arma, seja elas brancas ou de fogo, e nas suas armas ele possui facas, machados, facões, machados pequenos, uma marreta, um guarda-chuva e qualquer outro objeto que ele encontrar pelo caminho. Já nas suas habilidades, além das suas capacidades físicas sobre-humanas como força, resistência e velocidade, ele também possui sentidos aprimorados, resistência a grandes sangramentos e uma pequena telecinese limitada às suas armas. A única coisa que se sabe sobre esse estranho monstro é que se você tentar comer um biscoito, ele vai aparecer e vai tentar te matar. Em força, ele consegue erguer e arremessar pessoas como se fossem bonecos. Arremessou o Ronald fazendo ele romper uma mesa de metal. Atravessou o estômago de uma garota com seu braço. Quebrou a perna do Ranger vermelho com um chute para depois arrancar sua cabeça com as mãos. Arremessou o Ronald fazendo ele atravessar uma porta de vidro. Arrancou o braço do Ranger rosa e destroçou sua cabeça com o pé. Dominou o Ronald com apenas uma das mãos. Arrebentou a janela de um carro e arrancou uma de suas portas para depois capotá-lo com uma investida. Atravessou uma parede de madeira se jogando contra ela e conseguiu romper o capacete e a coluna do Ranger verde, sendo que os Rangers possuíam força e resistência sobre-humana. Em velocidade, ele conseguiu lutar contra 3 homens que o atacavam juntos. Agarrou uma garota que corria desesperada, interceptou um ataque do Ranger verde, bloqueou um ataque do Ranger rosa e arrancou seu braço rapidamente, alcançou 2 homens que tentavam fugir dele, atingiu Ronald com alguns golpes sem que ele reagisse, e
e agarrou o Ranger Verde enquanto ele se teleportava. Em resistência, ele resistiu a ser atingido na cabeça por uma lata de spray, e resistiu a ser golpeado com uma garrafa de plástico, e resistiu a atravessar uma parede de madeira, e resistiu a ser esfaqueado no rosto para depois levar vários golpes na sua cabeça, e resistiu que um homem o golpeie na cabeça usando uma barra de ferro, e resistiu a levar vários golpes e chutes dos Rangers, atravessou o estômago de uma garota sem quebrar sua mão no processo, arrebentou uma janela de vidro sem se ferir, resistiu a se chocar contra um carro fazendo ele capotar, e resistiu que o Ronald atirasse nele com um revólver para depois quebrar um taco de sinuca na sua cabeça. Em inteligência, ele age como um animal selvagem e ataca por instinto. Em armas, a única coisa que ele usa são as suas mãos, e nas suas habilidades ele possui capacidades físicas sobre-humanas como força, resistência e velocidade, e ele também tem sentidos aprimorados como audição e olfato. Em um dia comum, o casal estaria fazendo um piquenique no parque, mas enquanto comiam, ao longe dali, uma garota fugia desesperada pois acidentalmente havia invocado o Bagman. E depois de muito correr, ela acabaria se encontrando com o casal e rapidamente pediria ajuda. Mas antes que pudessem fazer alguma coisa, o monstro de biscoito apareceria, pois foi atraído até aí pelo cheiro dos biscoitos que o casal estava comendo. Mas antes que pudesse atacá-los, o Bagman apareceria e derrubaria o monstro no chão com um soco, o que deu uma brecha para o casal junto da garota saírem correndo. Mas antes que pudesse ir atrás deles, o monstro se levantaria e iria para cima do Bagman, assim começando a luta. O monstro correria na direção do Bagman e tentaria chutá-lo, mas o Bagman bloquearia o ataque e o arremessaria para lá. O monstro se levantaria, mas o Bagman iria para cima dele e começaria a atingi-lo com vários golpes de faca. E irritado, o monstro se jogaria em cima dele e começaria a espancá-lo. E para conseguir se soltar, o Bagman cravaria seus dois machados no torso do monstro. O monstro sairia de cima dele e o Bagman pegaria sua faca do chão usando a sua telecinese e rasgaria o estômago da criatura. O monstro começaria a gritar de dor e antes que ele pudesse fazer qualquer outra coisa, o Bagman pegaria uma faca que estava jogada no chão e a usaria para decapitá-lo, assim vencendo a luta. Então, pessoal, como puderam ver, não tinha muito o que o monstro pudesse fazer, já que fisicamente o Bagman era superior ao conseguir dominar e destroçar seres que o igualavam em força e resistência, enquanto personagens mais fracos já eram capazes de fazer o monstro retroceder com poucos golpes. E ele também não demonstra ser muito inteligente, já que a sua principal forma de ataque é socar o seu inimigo até que ele morra, enquanto o Bagman é praticamente um ninja usando uma máscara de papel, e a única forma do monstro conseguir vencer essa luta seria se ele conseguisse arrancar a máscara do Bagman, já que se ele fizesse isso, o Bagman iria fugir assustado. Só que o monstro não sabe dessa fraqueza e mesmo se soubesse, ele não conseguiria, já que além do Bagman ser mais rápido que ele, a sua máscara é bem mais resistente do que aparenta ser. E tudo isso, somado a todas as armas e habilidades que o Bagman tem, acabaria resultando em ele tendo incríveis 100% de chance de vitória contra o monstro azul. Eu realmente espero que todos vocês tenham gostado. Filho, cadê o baiano? Eu não sei dele não. Cadê o baiano? Eu não sei dele. Cadê o baiano? Fala! Cadê o baiano? Fala! Cadê o baiano? Bota ele no saco. Bota no saco. Tu é gay, caralho?